Olá, sejam bem-vindos a mais um Terceira Dimensão. Entre Castelos é a obra de literatura infanto-juvenil da autoria de Carlos Bessa, que foi apresentada no Museu de Angra. Vamos conhecer o livro e o autor. Nesta história que o Carlos Bessa escreveu, começa com uma viagem que os meninos fazem com os avós e durante a viagem os avós vão contando algumas histórias. E é isso que eu vou fazer aqui, vou contar uma delas, que é a história que fala de um pássaro. Tem a história de Portugal como pano de fundo. Entre Castelos é a mais recente obra de Carlos Bessa, que traz nas suas páginas a partilha da palavra nos contos tradicionais com leituras contemporâneas. O novo livro de literatura infanto-juvenil foi apresentado no Museu de Angra do Heroísmo pelo seu diretor. Entre Castelos, o mais recente livro de Carlos Bessa, que através dele se estreia na literatura infantil, é uma história que comporta outras histórias dentro de si. A ideia para escrever surgiu de um convite da Direção Regional da Cultura do Norte. Dado que eles têm uma política de animação de alguns espaços muralhados na zona do norte de Portugal, e fizeram-me esse convite para escrever uma história para o público infantil-juvenil. A ideia do lançamento surgiu de eu ter pensado que o melhor espaço para lançar um livro deste género aqui nos Açores seria precisamente aqui o museu, dado que é um repositório de memórias e tem também feito muitas pontes com a contemporaneidade, e o livro faz exatamente essas duas coisas. É um livro que fala da história de Portugal e faz pontes com elementos do agora, das coisas que acontecem agora, nomeadamente com os miúdos, questões familiares, questões escolares, usos e costumes de agora, uso do compulsivo dos telemóveis ou dos tablets por causa do Facebook, e problemas que têm a ver com o bullying. O Carlos é professor. Em que medida a sua profissão influenciou na escrita deste livro? Como o livro foi pensado para o público infantil-juvenil e eu sou professor e trabalho com esse público, portanto pensei uma história que ao mesmo tempo os pudesse seduzir e ao mesmo tempo os pudesse fazer pensar em algumas das coisas que eles vivem agora, e ao mesmo tempo que os transportasse para um mundo mágico que é o mundo da Idade Média. E, portanto, essa minha experiência permitiu-me fazer essas pontes. Um dos aspectos que este livro nos traz aqui é a descrição do terror que uma criança tem porque é vítima de bullying nas escolas. É um fenómeno que atualmente se fala muito, mas que sempre existiu, só que não se falava, não se identificava esse fenómeno. Mas, acima de tudo, para além desse terror, é a satisfação que ele encontra, através das histórias, de saltar por cima desse medo e sentir-se ele próprio um herói face a esses colegas que lhe atormentavam a vida e que lhe faziam bullying. Terei todo o gosto, para aqueles que quiserem, em oferecer a minha assinatura. Muito obrigado. Após a apresentação de Entre Castelos, tempo houve para a leitura de um dos contos do livro no claustro do museu, à maneira dos narradores tradicionais, pelo ator Walter Pérez. E ele vivia lá. Ele era filho de um senhor que era como o responsável, a autoridade máxima daquela localidade. Como se fosse um rei. É muito interessante o livro. Desde logo eu li-o de fio a pavio, como tinha que ser, não é? E vão contando histórias. É uma história inteira que toca em diversos aspectos, até bastante contemporâneos, como bullying, entre outros temas. E a avó que acompanha estes netos vai-lhes contando histórias. Desde logo é a história dentro da história. Eu contei Os Chapinhos Reais, que foi a primeira para a qual me apaixonei. E tem esta componente de, simultaneamente, enquanto uma história, uma lenda, consegue passar uma moral, consegue passar alguma aprendizagem para os dias que correm. Eu acho que isto é um dos segredos da literatura para crianças hoje em dia. É o nome da cidade. Não, isso aconteceu naquele quadrado, naquele retângulo, que um dia se vem chamar de...
As ilustrações do livro ficaram a cargo de Diogo Bessa, filho do autor. Em relação às ilustrações, como é que funcionou esta dupla pai-filho? Funcionou muito bem, funcionou muito bem. O meu filho gosta muito de fazer ilustração e quando recebi o convite para fazer este livro eu pensei logo que ele tinha que ser o ilustrador e portanto convenci-o a participar nisto, ele aceitou e o resultado está à vista e estou muito orgulhoso, obviamente. Carlos Bessa é professor natural de Viana do Castelo, mas radicado na Ilha Terceira. É autor de vários livros de poesia e de artigos publicados na imprensa regional e nacional. A apresentação do livro Entre Castelos decorreu no âmbito da exposição de peças de vestuário, móveis e brinquedos, Mundo Pequenino, a infância entre 1890 e 1950, que está patente ao público no Museu de Angra até dia 31 de janeiro de 2016. E porque os saltimbancos tinham contado os sítios onde se esconder, havia até um sítio onde eles podiam saltar, agarrar-se, virar-se ao contrário e ver passar quem os perseguia por baixo. E assim fizeram saltar, agarraram-se. Era uma árvore. O que segue é que nunca mais ninguém os viu em ancião, porque eles já estavam a chegar ao sul, a uma terra chamada de Algarve. O Teatro Angrense vai acolher um espetáculo de solidariedade organizado pelo Lions Club. O objetivo é angariar fundos para a compra de equipamento destinado ao Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira. O evento, que conta com muita animação musical, está marcado para o dia 7 de novembro, às 21 horas. Everest é o filme em cartaz no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, com sessão marcada para as 21 horas. É uma história de aventura que conta com 2 grupos de alpinistas que se unem na tentativa de escalar o Monte Everest. Para mais informações, consulte a página na web www.cmh.pt. É com estas sugestões que marcamos o ponto final do programa de hoje. Acompanhe o nosso trabalho em azorestv.com e meu canal 124432. Estaremos de volta amanhã com outro Terceira Dimensão. Beijos e abraços.